medicação. Então vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, seja bem-vindo a mais um programa em discussão. Hoje vamos falar de alguns projetos do ano de 2019 da deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, seja bem-vindo, né? Bem-vinda à Rede Alesp mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Primeiro vamos começar pelo projeto de lei 435 de 2019, né, que se tornou a sua primeira lei. Ele garante à gestante a possibilidade de optar pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. Queria, deputada, que a senhora primeiro falasse como surgiu a iniciativa de propor essa lei aqui no Parlamento Paulista, né? Já foi sancionada pelo governador João Dória, e a gente fazer um panorama de como está hoje a situação, se a senhora já teve algum caso que melhorou a vida das mães, etc. e tal. Bom, primeiro, feliz ano novo, né? Sem dúvida, seja bem-vinda de novo. É a nossa primeira né? participação em 2020. Sim. Olha, a lei nasce de uma série de casos concretos que eu pude acompanhar em que bebês faleceram ou ficaram com lesões neurológicas graves, as assim chamadas paralisias cerebrais, em virtude de terem passado do tempo de nascer, né? Traduzindo, tiveram anóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro. Em todos os casos, as mulheres chegam saudáveis, com bebês saudáveis à maternidade, e como não são atendidas no seu desejo de fazer uma cesariana, são submetidas a longas horas de espera e tentativa de um parto normal já visivelmente inviável, ocorre esse resultado, né, que é a falta de oxigênio. Então, assim, nesses muitos casos ficou evidente que se o desejo da mulher de fazer a cesariana tivesse sido atendido, o resultado morte ou o resultado lesão cerebral não teria se verificado. Assim que eu estou, na verdade, antes de ser eleita, eu já apresentei como programa, vamos dizer assim, apresentar esse projeto de lei. Durante a campanha, algumas cidades que eu visitei, eu recebi o apoio de mulheres. Lembro, assim, para mim, eu tenho a memória muito, muito clara de Caieiras. Eu visitei Caieiras durante a campanha e foi muito tocante. Eu estava numa praça e mulheres, munícipes de Caieiras, vieram conversar comigo que tinham visto os meus videozinhos de campanha e que elas apoiavam muito esse projeto. Então, assim, foi um projeto que contou com um apoio popular muito grande e com muita resistência das formadoras de opinião. Justamente aquelas que não dependem do SUS, aquelas que né, pregam o parto normal para os outros, vão fazer, né, nas maternidades mais assim, aparelhadas, estruturadas, e numa emergência elas podem dizer, olha, quero mudar daqui para frente. Não são aquelas que dependem de ônibus. Então, a mulher que depende de ônibus para ir para a maternidade e ouve, olha, a senhora tem que aguardar aí, está com 41 semanas mais uma, e volta de ônibus e volta daqui um tempo, essas mulheres me apoiaram, os maridos dessas mulheres me apoiaram, os parentes que perderam mulheres nas circunstâncias, né, que eu tento evitar, também apoiaram. A primeira-dama do Estado, dona Bia Dória, foi uma grande parceira. Tenho certeza que o apoio dela foi determinante para a lei ser sancionada, porque não foi pequena a pressão que o governador sofreu. Aqui na casa eu tive um apoio forte dos homens, né? E um apoio de deputadas da área jurídica, sobretudo, que também acompanharam casos concretos de mortes desnecessárias. Hoje conversei pela manhã com a deputada estadual Mabel, do Paraná, que também conseguiu sancionar uma lei conferindo esse direito às mulheres. Estou em contato com outras deputadas estaduais. Quer dizer que a ideia é levar para o Brasil inteiro. Deputada Clarice, em Pernambuco, deputada Thalita, na Bahia. Essa lei foi replicada na Câmara Federal pela deputada Carla Zambelli, no Senado Federal pelo senador Sérgio Petecão, e eu ainda estou com um pouco de resistência para a observância da lei. Tá? Então, primeiro esclarecimento que eu aproveito para fazer aqui. A lei é estadual. Então, tem alguns hospitais que dizem assim para a paciente, olha, essa lei é estadual, como eu sou um hospital municipal, não preciso cumprir.
Olha, essa lei é estadual, como eu sou um hospital particular ou filantrópico, particular não é tanto problema, mas o filantrópico não preciso cumprir. Nananina. A lei estadual vale em São Paulo. Porque ele está no estado de São Paulo, então obviamente. Então, hospitais que estejam no estado de São Paulo têm sim que cumprir a lei. E a senhora tem que cumprir a lei. A senhora tem tido denúncias, por exemplo, de muitas denúncias. Hospitais? Já tem um conselheiro do CFM que entrou em contato comigo pedindo para passar o nome dos hospitais que estão submetendo as mulheres a essa tortura, né? Porque é uma condição, é uma questão de tortura. E o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma lista das denúncias que eu estou recebendo. Estive com o secretário estadual da Saúde. A orientação que ele me deu nesse primeiro momento é passar todos os casos para a ouvidoria da Secretaria de Saúde. Estamos fazendo isso, tá? Passamos o caso, mas paralelamente a isso estou fazendo uma lista, porque se eu começar a receber denúncias repetidas do mesmo hospital, além de passar para a Secretaria, eu vou passar para o CFM, porque é muito grave, né? Nós perdemos um bebê entre o Natal e o Ano Novo em Ribeirão Preto, ao que tudo indica nessas circunstâncias. Então, assim, não tem sentido, né? Agora, deputada, eu acompanhei aqui, cobrindo as pautas pela Rede Alesp no ano passado, gerou muito debate aqui na casa e eu via que a senhora conversava com todas as divergentes, né? E colocava a posição. Agora, a senhora acha que hoje ainda existe muita resistência e talvez até no pensamento de alguns profissionais da saúde em, de repente, tentar persuadir a mãe a optar pelo parto normal? Veja, o médico tem o direito, dever de passar para a sua paciente todas as informações. Inclusive, há médicos que têm uma preferência pelo parto normal, pelo parto até natural, que é diferente do normal. Mas isso é um direito, dever do médico. Então, eu não estou entrando nesse mérito da persuasão. Tá? Eu acho que é um direito, dever do médico falar, olha, senhora, eu entendo que esse caso, vi os seus exames, isso aí não... Agora, na medida em que essa mulher recebe as informações, tem 39 semanas completas, e os casos que eu estou recebendo denúncia não são só 39 não, são 40, 41 semanas completas, que não tem nenhuma dúvida de que essa criança está pronta para nascer. Depois de informada, a mulher diz, eu quero fazer a cesariana. Entendeu? Algumas têm até recomendação do médico que acompanhou o pré-natal, viu? Não são poucas. E ainda assim o médico diz, não, mas eu quero que faça parto normal. Peraí, aí passou do limite do poder-dever médico, entendeu? Aí entrou na seara do desrespeito à autonomia da paciente e da colocação da vida desse bebê e até dessa mulher em altíssimo risco. Entende? Eu seja nesse projeto, seja nos demais projetos, eu faço questão de conversar com todos os colegas, explicar os meus motivos para os colegas, contar os casos concretos que me moveram para os colegas, não importa o partido, porque eu entendo que todo projeto de lei que tramita aqui na casa e toda lei que venha a ser aprovada não é para cada um de nós, é para o povo. Entendeu? Sim, sim. Da mesma maneira que eu procuro me debruçar sobre os projetos dos colegas, independentemente de partido, olhando o mérito. Tanto é que eu já votei a favor, contra, projeto de partidos dos mais diversos espectros, já votei contra, a favor, projetos do governo. A gente tem que olhar o mérito e em que medida aquela lei, né, ou já vigente, ou a futura lei, vai beneficiar a população. Deputada, por que o número maior de partos cesariana acontece na rede particular e não no SUS? Então, isso é um ponto. Nesse processo todo, eu participei de muitos debates. E era muito comum, né, os meus opositores dizerem assim, mas a cesárea mata mais mulheres, mata mais bebês. Eu dizia, olha, não é verdade que na rede privada tem mais cesariana? É. Onde se morre mais? É na privada ou é na pública? Rede pública, né? É na pública. Onde se tem mais bebê sequelado? É na privada ou é na pública? É na pública. Então, isso já é prova de que essa relação que se estabelece, né, entre cesariana e morte é uma grande falácia. É uma falácia. Sim. Porque o que acontece é o seguinte, tenta o parto normal, 10, 15, acabei de receber um caso no gabinete, a mulher ficou 30 horas num parto normal. Quando
coisa já não tem mais jeito, quando começa Já é uma cirurgia complicada. Aí já entra na cesariana. Sim. Numa emergência que foi causada. Quando ocorre a morte, joga o dado morte na conta da cesariana. É uma falsidade. Sim. Entende? Então, assim, nós temos que falar sobre isso. Eu peço que as mulheres que dependem da rede pública, seja dos hospitais públicos propriamente, seja dos filantrópicos, que elas se manifestem. Elas se manifestem, porque se nós formos depender das formadoras de opinião, vai ser muito complicado fazer essa lei ser cumprida. Existem fatores ideológicos, mas também tem fatores econômicos. Porque o estabelecimento que faz uma cesariana ou um parto normal, ele recebe o mesmo valor dos governos, né? Entendi. A tabela SUS é igual. É igual. Mas é mais caro manter um anestesista, manter um centro cirúrgico. Então, criaram uma argumentação, vamos dizer assim, ideológica, mas que esconde um interesse econômico grande. O que é mais caro? Ter um bom centro cirúrgico, um bom obstetra, uma boa também, que a gente usa no masculino por causa do português, sim, mas uma mulher. Anestesista, um pediatra neonatal, ou você ter uma sala coletiva com 10 macas, 10 mulheres chorando e gritando por conta própria. Exato. Tem um fator econômico grave, né, aí. Eu estou para visitar o setor na Secretaria da Saúde que faz os contratos com as OSs. Porque eu quero saber se existem cláusulas determinando que realizem parto normal para ganhar mais pelo parto normal. Eu vou visitar a Secretaria para apurar isso, porque a informação que eu tenho é essa. Porque as OSs estão se negando a fazer. Quer dizer, então, dentro da linha da minha pergunta, pode acontecer uma situação de realmente, praticamente, querer obrigar sim, mas assim, usa o argumento ideológico, sim, ou fisiológico, sim, mas tem uma questão econômica por trás. Sim, entendo. Entende? Entendo. Agora, deputada, é legal, o governador João Dória já sancionou essa lei, é legal a gente passar para o telespectador da Rede Alesp de forma didática, quem se sentir afetado, deve procurar primeiro, porque a senhora falou, tenho muita demanda no meu gabinete. Eu até devia ter trazido o telefone, mas a ouvidoria da Secretaria de Saúde. O telefone da ouvidoria da Secretaria da Saúde, sim, né? Sim. Isso aí foi a orientação que eu recebi do secretário. E eles estão tentando encaminhar caso a caso. Como a senhora vira referência, acho que muitas reclamações vão chegar no seu gabinete, né? Sim. E não é o canal certo, né? Então se puder falar direto na ouvidoria, ajuda bastante. É legal a senhora, como autora da lei, ter conhecimento dos dados, mas eu acho que uma coisa que é relevante, muitos colegas aqui na casa também têm recebido as reclamações. E eu sempre digo para o colega, mande você para a secretaria, oficie a secretaria, para que fique claro que não é uma questão pessoal, Janaína, entendeu? Essa lei é nossa, né? A lei é que saiu aqui da casa. Né? Sem dúvida, é importantíssimo. Agora, vamos abordar um outro projeto de lei, também foi bastante discutido na casa e já está aí nos seus trâmites, né, de aprovação. É o projeto de lei 1174 de 2019, que confere aos profissionais do sexo feminino a exclusividade nos cuidados íntimos com crianças na educação infantil e traz outras providências. Então, é um projeto da deputada Valéria Bolsonaro e a senhora... Isso, somos nós três. Eu, a Valéria... deputada Damares, não é isso? Não, a Damares, até onde eu sei, apoia. Depois que nós vamos falar. Somos eu, a Valéria Bolsonaro e a Letícia Aguiar. A Letícia Aguiar, exatamente. E eu quero até dar um dado aqui, não é bem um dado, é uma informação. Agora, no recesso, eu tenho visitado algumas cidades. Mas é uma coisa incrível. Eu ponho o pé na cidade, vem alguém dizer, doutor, eu apoio aquele projeto da senhora que confere a mulheres, né, vamos dizer assim, a exclusividade de desempenhar essas funções. É incrível o apoio que esse projeto tem. A deputada Letícia Aguiar fez uma espécie de... Ela é mais jovem, é melhor do que eu nessas questões de internet. Ela fez uma consulta pública. E a reação do público foi assim, esmagadora a favor do projeto. Esse projeto, ele protege as crianças, dá tranquilidade para as famílias e também protege o profissional da educação infantil do sexo masculino. Porque na medida em que a mãe e o pai entregam a criança com insegurança, porque quem vai dar banho é um tio, quem vai acompanhar no banheiro é o tio, qualquer relato da criança
pode suscitar uma dúvida na cabeça dessa família. Suscita a dúvida criando insegurança para esses pais trabalharem, né? Mas também pode ensejar uma denúncia injusta. Sim. Então, assim, esses profissionais estão mais protegidos com a aprovação desse projeto. Porque quando existe uma denúncia, o profissional ele fica vulnerável, né? Entendeu? Independente Então, assim, de... poxa vida, por outro lado, a gente diminuindo riscos, as crianças também ficam mais protegidas, né? A gente não está dando margem, não está criando risco para nenhum tipo de abuso. Ah, Janaína, isso é preconceito, porque também tem mulher abusadora. Tem, mas é em menor número. Os estudos acadêmicos mostram, é em menor número. Nós podemos diminuir esse risco para as crianças, para as famílias e para os profissionais. Eu recebi mensagens de mães, em regra mães de estratos sociais mais vulneráveis, mulheres que trabalham como funcionárias domésticas, por exemplo, querendo largar seus trabalhos, precisando trabalhar, querendo largar, porque não se sentem seguras em deixar o filhinho, a filhinha, na escolinha para um tio dar banho. E aí tem toda uma questão de igualdade social também, né? Porque quem tem dinheiro para pagar uma escola particular vai exigir que sejam só mulheres dando banho nos seus bebês. Quem depende da creche pública tem que ficar calado? Sim, é uma questão Olha, complicada. eu vou lhe dizer, se houvesse bom senso, nem precisaria dessa lei. Mas na medida em que eu subi na tribuna e noticiei o desconforto das mulheres que estavam me escrevendo e pedi para os prefeitos fazerem um esforço de baixar uma resolução nesse sentido, não pedi para demitir ninguém, porque dentro de uma creche tem muito trabalho, tem muita atividade. Eu falei, é só redistribuir as funções. Teve um prefeito que me ligou, dizendo que eu tinha causado um problemão para ele e que eu estava levantando uma bandeira inconstitucional, porque eu estava fazendo diferença entre homens e mulheres. Eu falei, as diferenças existem, né? As diferenças existem. E entre ser politicamente correta e proteger as crianças, eu prefiro proteger as crianças. Houve um episódio muito significativo para mim, nem sei se já contei isso publicamente, que foi um policial aposentado que prestou concurso para educação infantil. Ele me escreveu dizendo, doutora, a senhora tem razão nesse projeto. Eu me neguei a dar banho nas meninas. A minha diretora disse que se eu não desse banho, ela ia abrir uma sindicância contra mim. Para eu não sofrer uma sindicância, que sempre fui um profissional sem nenhuma mácula, eu pedi exoneração. Eu me neguei e acho errado. Ele falou, sou pai de menina, não gostaria que um homem desse banho na minha filha. Eu me neguei e fui punido por isso. Então, eu agradeço, era um profissional da educação infantil. Muito interessante. Então, assim, houve muito apoio a esse projeto. Eu estou convencida da importância dele, né? E muita gente pediu, até colegas, assim, daqui, né? Não vou ficar dando nome. Claro. Ah, tá pegando mal, porque faz diferença de homem com mulher. Eu falei, amigão, vamos brigar no plenário, sem briga pessoal. Claro, discussão porque de ideias. eu não abro mão desse projeto. Claro. Eu não abro mão. Nem as minhas colegas também. Legal, deputada. Vamos acompanhar o andamento desse projeto. Agora, outros projetos na área tem a questão de venda de bebidas alcoólicas, né, em festas. Né? Sim. Vamos explicar um pouquinho como esse projeto de lei funciona, qual que foi sua ideia e sua iniciativa? Eu sou professora, agora estou afastada por uma exigência constitucional, né? Como a Assembleia cuida das contas da USP, eu sou professora na USP, existe uma exigência de um afastamento não remunerado, então eu estou afastada. Mas eu tenho 20 anos de docência, né? Deu 20 anos já? Meu Deus, acho que já deu. Mas eu arredondando. Tem uma história, eu tenho... Né? Não, comecei com 23, eu tenho 45, é isso aí mesmo. Eu tenho 20 anos de docência e identifiquei nessa experiência situações que eu penso que são inadmissíveis, né, no ambiente escolar. As indústrias doam bebida para os centros acadêmicos e para as atléticas. Aí esses centros acadêmicos e atléticas fazem festas, que são essas tais festas open bar, cobram uma taxinha de entrada e o cidadão ou a cidadã bebe até cair. Acontece de tudo. Chega ao coma alcoólico. Acontece de tudo. Tem a questão do trânsito, né? Porque às vezes tá dirigindo.
Tem a questão da saúde em si, porque o excesso de álcool, né, pode dar até como alcoólico, dependendo. Essas festas, para economizar, eles não distribuem água, então aumenta a concentração, né, do álcool. Existem estudos, até eu trouxe a professora Zilá, sim, conversamos, Vandermeer, aqui ela mostrou que existem estudos acadêmicos mostrando que o excesso de álcool acaba abrindo portas para também, né, outras drogas. Existem casos de estupro, onde a vítima, homem e mulher, viu? Não é só mulher que é estuprada, não. Só vai saber que sofreu essa agressão no dia seguinte, porque não tem nem consciência do que está acontecendo. Fora aqueles casos da pessoa, por estar muito embriagada, perder os freios e praticar um crime. E a nossa legislação não isenta de culpa, né? Quando a embriaguez é, vamos dizer assim, voluntária. O ambiente escolar é para estudar, é para desenvolver projetos culturais, projetos esportivos. Então, não tem sentido, nós sabemos que isso ocorre e não fazermos nada a respeito, né? Eu entendo que a autonomia universitária, ela é uma autonomia para que os lentes, né, para que os docentes decidam o que ensinar, como ensinar. Não para que aconteça qualquer coisa no ambiente universitário e que nós não possamos fazer alguma coisa a respeito, né? Então, assim, faz parte da minha linha de atuação na vida, né, nem como deputada. Zelar pela segurança, pela saúde de crianças e adolescentes em especial. E acaba até pecando com a imagem do universitário, né? Porque a maioria são profissionais que vão ocupar o mercado, né? De repente, fazendo esse tipo de atitude em festas é muito triste. E olha, né? Assim que eu apresentei o projeto, que foi muito criticado, disseram que eu estava mexendo com a autonomia individual. Eu não estou proibindo álcool em restaurante, não estou proibindo em evento, proibindo na escola. Sim. Que isso? Uma avó ligou no gabinete para agradecer que o sonho dela era que o neto entrasse na faculdade. E depois que o neto entrou, ela se arrependeu terrivelmente. Porque só é festa para isso e bebe. Então, assim, a gente tem que tentar ajudar essas famílias, né? Tem que tentar ajudar essas famílias. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, deputada, outros projetos na área. Um bem polêmico foi a emenda, né, que a senhora fez no projeto... Da deputada Érica. Da deputada Érica Malunguinho, né? Conta um pouquinho desse projeto. Então, sabe que eu tive até um revés aí nesse período de férias, porque eu apresentei a emenda no projeto da deputada. O projeto da deputada chama Transcidadania. Ela prevê uma série de direitos para a comunidade transexual, muitos na área de saúde. Eu peguei um dos dispositivos, se eu não me lembro, se eu não estou enganado, o artigo 5º, e pus uma emenda proibindo tratamentos hormonais em menores de 18 anos e a cirurgia de redesignação sexual para menores de 21 anos. Isso estava de acordo com a normativa federal, a normativa ética, muito embora alguns núcleos, né, no Brasil já não seguissem essa normativa. Houve um revés aí entre o final do ano e o início do ano, porque o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução permitindo explicitamente o tratamento hormonal antes dos 18 anos, regulamentando a aplicação de bloqueadores para crianças, para jovens, eu posso te explicar na sequência, e baixando a idade para fazer a cirurgia de 21 para 18 anos. Gente, isso é uma irresponsabilidade sem tamanho. Uhum. A legislação anterior previa 2 anos de preparação, acompanhamento psicológico, social, psiquiátrico, para esse ser humano se preparar para essa mudança radical na sua vida. Eles diminuíram esse tempo para 1 ano. Pois é. Então, o Conselho Federal de Medicina do Brasil vai na contramão do que o mundo está dizendo. Porque são muitos pesquisadores no mundo inteiro apontando que o número de pessoas arrependidas cresce a cada momento, né? Que é impossível você reverter esse processo, que é necessário... Veja, que é muito importante ser bem claro aqui, eu não estou demonizando a cirurgia, claro, nem o tratamento. Estou dizendo que são tratamentos radicais, que precisam de um acompanhamento muito responsável, para que esse ser humano esteja em condições de segurar as consequências da sua decisão. Sim. Né? E estou dizendo de maneira radical que uma pessoa menor de 18 anos não tem condição de ser submetida a isso, né? Nem deve.
As pesquisas mostram que mulheres na fase da menopausa, que são mulheres na casa dos 50, entre 50 e 60 anos, ou seja, corpos adultos, Sim. ao receberem reposição hormonal, tem elevado o risco de desenvolverem cânceres, sobretudo no seio, mas também outros tipos de câncer. Eu pergunto, por que os hormônios estimulam câncer em corpos adultos e são considerados saudáveis para você fornecer para jovens de 12, 13, 14, 15, 16 anos? No caso dos bloqueadores de puberdade, que não deixam de ser hormônios, eles já estão ministrando para crianças de 8 anos, para evitar, por exemplo, nas meninas, menstruação. Então, eu estou querendo fazer esse debate, do seu ponto de vista clínico. Não é um debate religioso, não é um debate ideológico de esquerda, de direita. É um debate, do seu ponto de vista clínico, e está muito difícil. Porque hoje em dia, quando você quer discutir, você é chamado de homofóbico, você é chamado de transfóbico. E não é nada disso que eu estou falando, entendeu? São médicos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, que estão se levantando contra essas práticas. E nós, no lugar de restringirmos esses tratamentos, nós, com essa resolução, né, irresponsável, com essa resolução, nós abrimos mais portas para facilitar esses tais tratamentos. Eu nem chamo isso de tratamento. Eu nem chamo de tratamento. Né? Nós temos uma lei em vigor, uma lei federal em vigor no país, que é a lei que trata do planejamento familiar, que proíbe a esterilização de pessoas menores de 21 anos. Coloca uma série de exigências, já tem que ter 2 filhos, tem que ter assinatura do cônjuge. A lei é até exagerada, sabe? Se eu fosse deputada federal, até abrandaria essa lei para pessoas adultas. Mas eu pergunto, se uma pessoa adulta com filhos tem dificuldade para se esterilizar, né, dentro da legislação, como é que pode você dar hormônio para uma criança de 10 anos? Sim. Você fazer uma cirurgia, tirar o aparelho reprodutor de um menino de 18 anos. É uma incoerência, inclusive, legislativa. Agora é importante, né, a gente explicar para o telespectador da Rede Alerj de forma didática. A senhora falou no revés. E essa determinação, que é federal, o Conselho Federal de Medicina, ela inviabiliza a sua emenda? Então, não? eu fiquei refletindo por uns 3 dias. Pois é. Falei, caramba, será que agora mataram a minha emenda? É um argumento a mais, porque tem muitos deputados aqui que estavam contra. Mas muitos estavam contra porque não conheciam a realidade. Achavam que eu estava mentindo, inventando coisa. Depois viram que eu estava falando a verdade. Mas eu acho que por ideologia vão seguir contra. Agora, a norma do CFM é uma norma ética. A legislação estadual, como o próprio nome diz, é lei. Nós temos competência concorrente para legislar na seara da saúde. Eu entendo que a lei prevalece, vou seguir adiante. Deputada, muito obrigado pela sua participação nesse programa em discussão. Vamos fazer mais encontros, né, para falar das suas leis aqui no Parlamento Paulista, mas hoje foi bem esclarecedor. Muito obrigada, tá? obrigada. Este foi o programa em discussão de hoje. Falamos aí com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!